Amém, irmãos? A paz do Senhor, uma boa noite para todos. Irmãos, é sempre muito bom estar na presença do Senhor. E quando a gente estava aqui ministrando, estava tão gostoso, um ambiente tão gostoso. Onde sentiram isso aqui, nessa ministração? E quando a irmã falou que a gente estava mergulhando na presença, irmão, eu mergulhei, eu fui de cabeça, irmãos. Espero que você também tenha mergulhado. E nós não queremos sair da presença, amém, irmãos? Nós não vamos sair daqui, não. Nós mergulhamos, nós vamos fundo, nós vamos buscar algo mais profundo. Irmãos, é o nosso primeiro culto de oração do ano de 2022. É histórico, irmão. Isso é histórico. Daqui a um tempo a gente vai estar lembrando, lá em 2022, naquela terça-feira, nós estávamos lá mergulhando no mais profundo. E Deus está escrevendo uma nova história hoje na nossa vida. A gente, há pouco tempo atrás, há 4 dias hoje completa, que nós iniciamos um novo ano. E quando nós iniciamos um novo ano, é de praxe, normalmente acontece com todo mundo. A gente passa a criar algumas expectativas para o ano que se inicia. Mas junto com a expectativa, vem também a preocupação e a ansiedade. Mas essa noite eu quero propor algo que a gente substitua, principalmente a preocupação e a ansiedade. A nossa proposta é a seguinte: essa palavra que Deus deu para nós hoje, essa palavra que é uma palavra viva, nós vamos substituir essa preocupação e ansiedade por 3 atributos de Deus, que a Bíblia diz que Deus faz pelo povo dele. O primeiro é zelo. O segundo é o cuidado. E o terceiro é a provisão. Zelo, cuidado e provisão. Então nós vamos iniciar o ano de 2022 recebendo da parte de Deus, tendo a convicção que neste ano, ao longo de todo o ano, Deus vai continuar zelando por nós, cuidando de nós e provendo as nossas necessidades. Amém? Podemos começar nesse ritmo, tendo a certeza que esse ano, qual é a nossa expectativa? A expectativa nós temos muitas, mas nós não podemos, de maneira alguma, garantir que a nossa expectativa ela vai se realizar. Nós não temos essa certeza. Essa certeza a gente não tem. A gente não tem certeza que os nossos sonhos serão realizados. Nós não podemos garantir isso. Não há respaldo nenhum para isso. Mas uma certeza eu tenho. Deus vai continuar zelando pelo seu povo, amém? Isso é certeza, pode contar com isso. Deus vai continuar cuidando de nós, amém? Isso é certeza, irmãos. Irmãos, isso é certeza. Isso não é sonho, isso não é devaneio. Isso não é uma possibilidade, porque a Bíblia diz que Deus zela pela tua palavra. Amém, irmãos? É a Bíblia quem diz isso. Então, nesse ritmo, nós vamos ver qual a importância desses atributos de Deus na nossa vida. Deus é um Deus zeloso. Deus é um Deus zeloso. Então, iniciando o ano de 2022, esse ano histórico, nós podemos contar com o Deus que vai continuar zelando pelo teu povo. Amém? Em 2022,
nós vamos continuar a contar com Deus que cuida de nós e com Deus que provê todas as coisas. Vamos ficar em pé? Rapidamente, abre sua Bíblia aí. Eu queria convidar você que está em casa, você que está online. Eu espero que você também entre no mesmo clima, nesse ritmo gostoso aqui da ministração da palavra, dos louvores, da oração. Hoje é um culto de oração e é tão bom a gente começar o ano do jeito que nós estamos começando aqui. Nós estamos começando da maneira que deveríamos conversar mesmo, irmão. Nada melhor do que estar na presença do Pai. Nada melhor do que ter a convicção que Deus vai continuar zelando, Deus vai continuar cuidando e Deus vai suprir todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Nada melhor. Abre sua Bíblia aí. Vamos dar um pulo lá no livro de Isaías, capítulo 41. Isaías, nós vamos ler a partir do verso 8. E vamos ler só até o 10. Amém? Já está aí no telão. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse, tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Amém. Feche seus olhos. Receba essa palavra. Receba essa promessa de Deus. Senhor, nós te bendizemos, nós te louvamos, ó Pai, porque, ó Deus, a tua palavra continua viva, a tua palavra, ó Deus, continua, ó Deus, eficaz, a tua palavra, ó Deus, continua, ó Deus, nos mostrando que podemos crer nas tuas promessas. Muito obrigado, Deus, por essa palavra. Baseado nessa palavra, Deus, nós podemos ter a certeza que o Senhor vai continuar sendo fiel conosco, o Senhor vai continuar zelando, o Senhor vai continuar cuidando, o Senhor vai prover todas as coisas em nossas vidas, Pai. Muito obrigado por essa palavra. Continue falando aos nossos corações, no nome de Jesus. Pode sentar dando glória a Deus aí, irmãos? Irmãos, o que é zelo? O que é zelo? Quando alguém fala assim, ó, deixa que eu zelo por ti. O que é zelo? Zelo, segundo os dicionários, zelo é um cuidado intenso. Zelo é um cuidado em tempo integral. Zelo também é denominado, é conceituado como uma atitude de alta estima a favor de alguém. Então, zelo, quando Deus fala que Ele zela por nós, quando Deus fala para mim e para você, ó, Deus está falando para você, para mim, para todo mundo, que Ele zela por nós, Deus está dizendo que Ele tem um cuidado especial com cada um de nós. Porque a palavra zelo também sugere que é um sentimento. Quem zela é porque sente algo a favor de alguém. Quem zela se preocupa com alguém.
Quem zela está sempre cuidando de alguém. E a palavra de Deus diz que o nosso Deus, Ele é um Deus zeloso. Ele zela pela sua própria palavra. Se Deus zela pela sua própria palavra, logo, continue aí comigo, logo, as promessas deles são sempre cumpridas, amém, irmãos? Por que as promessas, por que Deus não deixa de cumprir suas próprias palavras, suas próprias promessas? Porque Ele zela pela sua palavra. O zelo de Deus, o sentimento de Deus é tão grande que Ele zela, Ele faz acontecer. E isso faz parte da natureza de Deus. Esse zelo é um sentimento intenso, em tempo integral. E o sentimento que Deus tem por mim e por você é intenso, é em tempo integral. Deus jamais vai deixar de zelar pelo seu povo. Eu lembro que uma vez Jesus estava assim, aliás, uma das poucas vezes que a gente viu Jesus tão agitado. Acho que na história foi um momento, acho que o único momento que a gente viu Jesus tão agitado. Jesus estava entrando com os discípulos lá, naquele templo, e Jesus viu um montão de mercadores. Jesus foi lá e puxou, tirou, expulsou, e botou aqueles mercadores para correr, e disse que a minha casa será casa de oração. E não conviu de salteadores. Muitos falam, mas por que Jesus fez isso? Jesus tinha feito aquilo pelo zelo que ele sempre teve pela casa dele. Por que nós temos que ser zelosos com a missão que Deus nos dá? Por que a gente tem que mergulhar mais profundo? Porque nós temos esse desafio. Nós recebemos o zelo de Deus e temos que zelar pela obra de Deus. Lá em Tito 2, do verso 2, Tito 2, do verso 12 a 14, o apóstolo Paulo diz assim, olha só o que o apóstolo Paulo diz. Paulo diz que nós devemos ser zelosos pela boa obra. Então, essa palavra zelo é uma palavra que mostra para nós uma grandeza da parte de Deus, o sentimento que Deus tem em relação a nós, o zelo de Deus. E a gente também tem que ter zelo com as coisas de Deus. Então, zelo é algo que nós aprendemos com o Pai e temos que colocar em prática nesse ano de 2022, amém, irmãos? Porque Deus tem zelado pelo seu povo. Lá em 2 Crônicas 7,14, aquela passagem tão bonita, naquele momento histórico ali de Salomão, uma passagem tão bonita, quando Deus se manifesta, e Deus começa a dizer, se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, aí vai elencando uma série de coisas. Ele diz assim, eu ouvirei. É como se Deus estivesse falando para aquele povo, olha, se meu povo for zeloso em oração, se meu povo for zeloso na busca, se meu povo for sincero, eu ouvirei, amém, irmãos? É isso que diz o texto. Esse zelo que nós precisamos ter com as coisas de Deus, isso gera resposta da parte de Deus sobre nossas vidas. Esse zelo que a gente precisa ter como cristãos que querem andar em triunfo nesse ano de 2022, isso vai gerar respostas ao nosso favor. É por isso que Deus se manifesta lá, naquele momento. Ele fala que se meu povo se humilhar,
orar, buscar a minha face. Aí ele vai elencando um montão de coisas. Depois Deus começa a falar assim, eu ouvirei. E é tão bom quando Deus nos ouve, amém, irmãos? É tão bom ser ouvido por Deus. É tão bom como o próprio Deus se manifesta e ele diz, eu ouvirei. E depois ele diz que sararia, que ele iria sarar. Ele iria curar, sarar. E Deus, quando ouve o nosso clamor, Ele sara, Ele cura as nossas mazelas, irmãos. Ser ouvido por Deus faz parte do próprio zelo que Deus tem para conosco. Ser ouvido por Deus faz parte, é extensão do próprio zelo que Deus tem para conosco. Deus ouve o nosso clamor. Deus ouve, não é? O salmista 121, eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? E nesse ano de 2022, nós estamos começando um ano também querendo elevar os nossos olhos para o mar. Porque nós sabemos que o nosso socorro vai vir de lá. Amém, irmãos? Por mais que existam expectativas, por mais que existam previsões para 2022, não se esqueçam nunca, o nosso socorro vai vir da parte do Senhor. O nosso socorro vem de lá, porque isso faz parte do zelo que Deus tem por nós. Além de zelo, esse texto que nós acabamos de ler, mostra algumas coisas interessantes. No versículo 8, diz assim, tu és o meu servo, eu te escolhi. Aí ele fala de Abraão. Aí, mas no 10 ele fala assim, não temas, não tenha dúvida, não fique duvidoso, não temas, eu sou contigo. Irmãos, olha o que a palavra diz. Olha o relacionamento de Deus com aquele povo. À frente desse texto, Deus tem tanta intimidade com aquele povo que ele diz, ó vermezinho de Jacó. Deus fala para aquele povo, você é o meu vermezinho de Jacó. Você é o meu vermezinho de Jacó. Os irmãos, não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, porque eu te ajudo. Eu não temas, porque eu, o Deus Todo-Poderoso, eu te escolhi. Quantos estão se sentindo escolhidos da parte de Deus? É tão bom saber que não fomos nós que escolhemos a Ele. Ele nos escolheu primeiro. Aleluia! Aleluia, irmãos! Nós fomos escolhidos. Deus é tão zeloso que Ele nos escolheu. Ele nos escolheu. Seguindo o texto aí, irmãos, olha só, ele fala que, Deus fala assim, eu abrirei rios até em lugares altos. Versículo 18, ele diz assim, fontes no meio de vales, eu vou transformar desertos em açude. Câmara em mim aqui, irmãos, por favor, preste atenção. Um dos versículos mais lindos, na minha opinião, da Bíblia, está lá no capítulo 58, versículo 11, que diz assim, eis que eu te guiarei continuamente, fartarei a sua alma em lugares secos, e você será como um jardim plantado, em lugar de cujas águas jamais faltarão. Essa é a promessa de Deus para o povo que Ele escolhe, irmão, amém?
Olha só que bênção poder ser escolhido. Olha que nada nos motiva mais começar um ano tendo a certeza que o Deus zeloso, todo-poderoso, escolheu a mim e a você. Simples assim. Deus nos escolheu, irmãos. Nós não entramos em 2022 por acaso, não. Um dos versículos que nós mais ouvimos nesse final de ano foi: até aqui nos ajudou o Senhor. E é verdade. E a boa notícia é que Ele vai continuar nos ajudando. Irmãos, lá no Salmo, vamos abrir nossa Bíblia, lá no Salmo 32, versículo 8. Salmos 32, versículo 8, diz assim, olha só o cuidado que Deus tem para nós. Nós falamos de zelo, agora vamos falar um pouquinho de cuidado. Como? Que cuidado é esse? Versículo 8, diz assim, instruir-te-ei, eu te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob minhas vistas, eu te darei consolo, eu te darei conselho. Em outras palavras, numa outra versão, Deus está falando assim, olha só, o salmista, esse é um salmo de Davi, é um salmo daquele que a gente chama que é um salmo didático, está dizendo assim, olha só, eu vou te instruir, eu vou te ensinar, eu vou fazer com que você ande por caminhos que eu escolhi, e você estará sempre no meu campo de visão. Amém, irmãos? Deus lá está sempre nos vendo. Nós não passamos despercebidos para Deus. O cuidado de Deus é tão grande para conosco, que Ele fala que nós somos como a menina dos seus próprios olhos. Amém, irmãos? Você já se pensou assim? Você já se sentiu assim? Sendo a menina dos olhos de Deus, a menina dos olhos é a parte mais sensível dos olhos. É a parte mais sensível. E é assim que nós somos para Deus. Nós somos a parte mais sensível da criação, aleluia. É por isso que Deus diz que nós somos como a menina dos olhos dele. Irmãos, o cuidado de Deus para com as nossas vidas é algo incrível. Deus tem cuidado de nós. Nós não estamos aqui por acaso. A gente não está começando um novo ano frustrado, ansioso. Não, vamos deixar isso de lado. Nós vamos começar um novo ano na certeza que aquele que começou a boa obra é fiel. Aleluias! O cuidado de Deus é algo assim que mexe muito com a gente. O cuidado de Deus gera compromisso de Deus para conosco. E tem que gerar um compromisso de nós para com Deus. Um compromisso nosso para com Deus. O cuidado de Deus é algo que precisa ser vivenciado na sua essência. Deus cumpre sempre a parte dele, porque Ele zela pela palavra dele. Agora nós precisamos fazer a nossa. Nós precisamos começar um ano de 2022 diferente, irmãos. Nós precisamos rever conceitos e valores. 2022 é uma oportunidade que Deus está dando a mim, a você, a nossa família, aqueles que nós amamos, os nossos irmãos, os nossos líderes, de ir mais profundo e mais além. Irmãos, quando Jesus fala que nós, tanto em Lucas 12, ou em Mateus capítulo 6,
Nós vemos Jesus falando sobre 6:26, Jesus falando que nós não podemos andar preocupados com aquilo que nós haveríamos de vestir, de comer, de beber, de comprar. Irmãos, nós entramos nessa era de consumismo, nós entramos nesse mundo tão agitado que às vezes a gente esquece o que a palavra diz. A palavra diz que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Mas às vezes a gente está tão mergulhado na ansiedade que essa ansiedade vai nos afastando daquilo que diz a palavra. A ansiedade, todo mundo fala, a ansiedade é o mal da nação, não é? É o mal da terra. E é o mal mesmo, irmãos. É por isso que a Bíblia diz que nós não devemos andar ansiosos. Jesus, em Lucas, Jesus dá o exemplo do corvo. Não é? Jesus dá o exemplo do corvo. Olha só, você se preocupa com aquilo, com o seu corpo, com aquilo que você vai comer, com a sua roupa. Os corvos, eles não cegam, eles não trabalham, eles não fazem nada. E Deus os sustenta. Ainda mais vocês, que são mais importantes. Ele está falando, não é mais vocês que são mais importantes que os corvos. Lá no capítulo 6, do verso 26 de Mateus, ele fala assim, olhai os lírios do campo, olhai as aves do céu, elas não plantam, não semeiam, e não falta nada para elas, irmãos, não falta nada para elas. E quando Jesus fala sobre isso, Jesus queria trazer um ensinamento para nós, e esse ensinamento vale até hoje. O apóstolo Paulo, fala em Filipenses 4:16, ele diz que a gente não pode ficar inquieto por coisa nenhuma. Pelo contrário, ele diz que as nossas petições, como nós estamos fazendo aqui hoje, elas sejam conhecidas diante de Deus. Amém, irmãos? Paulo diz que é assim que a gente deve fazer. A gente não tem que andar desesperado, não. É dobrar o joelho, é estar na casa do Pai, é clamar. Ele diz que a gente não tem que fazer nada. Ele diz que as nossas petições, as nossas orações, elas devem ser conhecidas do Pai. Buscar-me-eis e achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém, igreja? As nossas orações precisam ser, elas precisam ser conhecidas do Pai. Às vezes, ao invés de orarmos, nós estamos falando com tanta gente que não vai resolver o nosso problema, que não tem poder nenhum de mudar nada na nossa vida. E aquilo que a palavra diz que a gente tem que fazer, às vezes a gente esquece de fazer. Olha o que Paulo fala. E no mesmo capítulo lá de Filipenses, Paulo fala sobre, segundo, né? Paulo fala assim, olha, segundo as riquezas e glória, olha só, deixa eu ver, Filipenses 4, mas meu Deus, agora lembrei, mas meu Deus, segundo suas riquezas e glórias, Ele há de suprir algumas necessidades em Cristo Jesus. É assim que está aí na sua Bíblia? Não? Então o que está dizendo? Ele há de suprir todas as necessidades. Amém, irmãos? Olha o que diz a palavra. Segundo a riqueza e glória do nosso Pai. Deus, olha, eu não posso, nenhum de nós pode suprir a necessidade um do outro. Nós não podemos, nós somos extremamente limitados. Mas Deus, segundo a sua riqueza e glória,
Ele pode suprir cada necessidade sua, jovem, adolescente, senhor, senhora, salvo pelo sangue de Jesus Cristo, amém? Deus pode suprir as nossas necessidades, irmãos. Não esqueça disso agora em 2022, nesse novo ano. Deus pode suprir todas as nossas necessidades. Deus pode fazer isso. Irmãos, o que infelizmente nós vimos algumas vezes são pessoas que não têm mais gratidão sobre aquilo que Deus faz. Nós falamos aqui agora de cuidado, e Deus tem esse cuidado. Nós falamos de zelo, e agora a gente finaliza, já caminha para o final falando de provisão. Deus tem sido um Deus provedor em nossas vidas. Deus nunca deixou de prover. Ele sempre foi e sempre será o nosso Jeová Jireh. Aleluia! Deus não mudou, irmãos. Mas infelizmente a gente às vezes copia aquele povo ingrato do Egito. Eu sempre volto lá. A gente acaba copiando aquele povo ingrato do Egito. No livro de Êxodo, capítulo, não precisa abrir não. No livro de Êxodo, capítulo 16, tem a história do maná. E a história do maná é mais um capítulo da ingratidão de um povo e da provisão de um Deus que provê todas as coisas. O capítulo 16 do livro de Êxodo conta a história de mais um capítulo de um povo ingrato. Deus havia feito maravilhas, o povo atravessou o Mar Vermelho, o povo, Moisés bateu na rocha, saiu água, o povo teve água, e agora o povo começa a reclamar com Deus. O povo começa a reclamar com Deus por falta de comida, como se Deus não fosse suprir, como se Deus não fosse fazer nada. E o povo começa a reclamar com Moisés e Arão, e Moisés fala assim: olha, vocês não estão reclamando comigo não, vocês estão reclamando com Deus. E Deus chama Moisés, e Deus opera o milagre, fala para eles que haveria codornizes de noite, o arraial, o povo viu a glória de Deus, as codornizes desceram, e no outro dia Deus falou para eles que eles teriam um manru, um maná, algo que eles não conheciam, não é? Numa tradição aí, o maná é o que é isso? Não é? Maná, o que é isso? Eles não conheciam, era como um floquinho de neve, tamanho aí de uma semente de coentro, que tinha um gosto característico de pão de mel com azeite, e um gosto de azeite, pão de mel, segundo diz o próprio texto. E esse povo, irmãos, durante 40 anos, esse povo foi suprido. Não faltou pão, não faltou água, não faltou suprimento, porque Deus honra a sua palavra, e Deus honrou com aquele povo. Deus orientou aquele povo dizendo: olha, vocês vão recolher só a quantidade para cada família, e quando chegava de sexta para sábado, vocês vão recolher uma porção dobrada do maná. Vocês vão recolher uma porção dobrada. E alguns dos ingratos, como existem muitos até hoje, não vê a bondade de Deus, não enxerga a misericórdia de Deus, alguns insistiram em não cumprir aquilo que Deus havia determinado, e o maná apodrecia e cheirava mal. Irmãos, o que chama mais atenção nessa história do maná, de mais um capítulo da ingratidão do povo, é que Deus, independentemente da infidelidade do povo,
Deus se manteve fiel. É por isso que a palavra diz que ainda que sejamos infiéis, Ele permanece. Amém. Isso é maravilhoso. O povo foi infiel. O povo reclamou. O povo estava querendo voltar às panelas do Egito. O povo teve saudade de pepino, irmão. Quem tem saudade de pepino aí? O povo teve saudade de alho, de pepino, de cebola. A infidelidade, a ingratidão do povo foi tão grande que o povo começava a questionar. A gente tinha panela lá de alho, cebola, de pepino. Irmãos, ainda bem que Deus, a fidelidade de Deus não depende da nossa fidelidade. Senão a gente estava perdido. Ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Aleluia, irmãos. E o final dessa história diz que o maná só parou quando o povo já estava às portas de Canaã. Aí o maná parou. Aí ele deixou de cair. Mas Deus não deixou o povo órfão. Deus ofereceu toda uma Canaã para eles lá, para a nova geração que ia à terra. Se o maná parou de cair na tua casa, se o maná parou de cair na sua vida, fique tranquilo. Tem toda uma Canaã diante de você aí para você conquistar. Deus sempre honra a palavra dele. Irmãos, algumas lições dessa palavra, a gente conclui com algumas lições. O que nós aprendemos com essa palavra? Nós aprendemos, nessa noite, que Deus sempre vai zelar por nós. Nós aprendemos com essa palavra que Deus sempre vai cuidar de nós. E nós aprendemos com essa palavra que Deus continua sendo Deus provedor de todas as coisas. Irmãos, quando aquele povo esteve no deserto, mas parece que não aprendeu muitas coisas. E às vezes nós também somos levados aos nossos desertos, cada um tem os seus desertos. Mas quando nós somos levados ao deserto, a gente pode ter a mais absoluta certeza que quando Deus nos leva para algum deserto, Deus está nos levando para treinamento. A gente não vê na Bíblia que a gente está em treinamento. Deserto, irmãos, não é um acidente. Deserto é uma agenda de Deus. Porque ninguém fica o tempo todo no deserto. Deserto tem início, meio e fim. Então, se estamos num deserto, fique tranquilo. Existem pastos verdejantes à frente. Se estamos no deserto, fique tranquilo. O Deus que cuida da gente, Ele vai colocar um oásis logo ali na frente, irmãos. Irmãos, deserto, o povo não aprendeu as lições do deserto. Por que aquele povo não aprendeu e muitos de nós, às vezes, não aprendemos as lições do deserto? Porque o nosso foco, presta atenção nisso, o nosso foco, às vezes, está na provisão e não no provedor. Em 2022, vamos tirar os olhos da provisão e vamos colocar os nossos olhos no provedor. Amém, irmãos? Porque quando a gente coloca os olhos na provisão, a provisão acaba. O povo comia maná, daqui a pouco, outro dia tinha que colher novamente.
O foco na provisão é um trabalho recorrente, o tempo todo. Mas quando nós focamos no provedor, aí tudo acontece, irmãos. Aí vem Canaã na nossa frente. Vamos tirar a nossa visão da provisão, a gente fica muito preocupado com a provisão. Vamos crer que o provedor, ele vai cuidar de tudo. Essa é a tônica dessa palavra, essa é a tônica para 2022. Vamos tirar os olhos da provisão, vamos colocar os olhos no provedor. Aquele povo, irmãos, nós temos visto ao longo da nossa história, que quando a nossa fonte seca, quando o nosso dinheiro acaba, quando os nossos recursos acabam, o manancial de Deus ainda continua jorrando, amém? Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus, irmãos. Quando a nossa despensa está vazia, os celeiros de Deus continuam abarrotados, aleluia. Vamos ficar em pé, irmãos?